noite a todos. Estamos novamente de volta à casa do Senhor para semear mais uma palavra. Hoje tivemos novamente o culto presencial que está tendo todos os domingos, às 10 horas da manhã, e à noite o nosso culto online. E a palavra de hoje está em Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Perdão, ao 9. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O título da mensagem é: o nosso coração precisa estar disposto a semear. Mas eu gostaria de, antes de iniciar a mensagem, de orar com vocês. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de poder estar aqui na casa do Senhor, para, Senhor, semear a sua palavra através do teu santo e bendito Espírito. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, sopra com o teu vento impetuoso, para que a tua palavra venha cair em corações férteis, Pai, para que venha germinar, conforme está escrito na tua palavra, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, Pai. É o que eu te peço, já te agradecendo por esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nessa ocasião, Jesus usou as parábolas para ilustrar certas características do reino. E o cenário para a apresentação dessa primeira parábola foi a beira-mar, e presume-se que era o mar da Galileia. E devido à multidão que estava ali pressionando Jesus, ele sobe em cima de um barco afastado da praia, porque naquela época não havia microfone, alto-falante, amplificador. Então Jesus, por ser conhecedor de todas as coisas e sabia de tudo que o Pai criou, e sabendo que o vento ele consegue impulsionar as ondas sonoras para impulsionar o som a uma distância maior. Ele sabia também que o vento ele sopra na praia do mar para a terra durante o dia, e à noite é o inverso. Então, ele precisava usar uma forma que todos pudessem ouvi-lo, e ele utilizou o vento para que a sua semente alcançasse a toda aquela multidão que estavam ali ouvindo ele na beira da praia. E Jesus, aqui, ele usa essa analogia da semeadura para que possamos entender quais são as nossas responsabilidades diante do reino de Deus. O semeador é todo aquele que semeia a palavra de Deus. Não é somente quem está aqui nesse púlpito, é todo aquele que se dispõe a semear esta palavra de Deus. E você pode semear ela independente do lugar, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu ambiente familiar, na rua, seja onde for, às vezes dentro de um mercado, numa farmácia, e às vezes a sua vida, as suas atitudes vão falar muito mais do que palavras. E a semente é a palavra. Somos apenas semeadores. A seara é de Deus e o agricultor é Deus. Como está em João, no capítulo 15, do versículo 1, o próprio Jesus falando que Deus é o agricultor. Amém? A palavra de Deus, ela é um livro cheio de detalhes.
E você pode estar falando aí, olha, eu já cansei de ouvir essa palavra, mas sempre Deus, Ele traz um detalhe novo dentro da sua palavra, porque a palavra de Deus diz que a sua palavra se renova todos os dias nas nossas vidas, não é verdade? Cada vez que nós formos ler esta palavra, sempre Deus vai trazer um detalhe novo, uma situação nova, para que a gente possa estar ali aprendendo. E a terra simboliza como está o nosso coração. E dentro desse texto, eu gostaria de destacar 4 observações. A primeira delas é: Deus chama a todos nascidos de novo para semear. É todos. Deus não fala alguns. Deus não fala, olha, vai ser a Maria, vai ser o Joaquim, vai ser o Pedro, a Ana, sabe, a Beatriz. Não. Deus, Ele chama a todos. Todos os nascidos de novo. Todos nascidos de novo. E aqueles que são nascidos de novo têm essa obrigação de semear a palavra de Deus. No versículo 3 do capítulo qual nós lemos, eu quero ler novamente, e no 9, ouve, eis que saiu o semeador a semear. E no 9, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dando uma ênfase aqui, ouve, ouça. Porque, com certeza, Jesus viu que tinha muitas pessoas ali que estavam distraídos, estavam dispersos, e não estavam ouvindo, ou melhor, recebendo a palavra a qual ele estava ali ministrando. E nós, a palavra é do Senhor, e não do mensageiro. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com o mensageiro, que esquecemos da mensagem. E nós temos que estar aqui, ó, é na palavra, é na mensagem que nós temos que estar focados, para não perdermos a boa semente. Amém? Nós precisamos ter no coração o desejo, a disposição de semear a palavra de Deus, compartilhar, e não como se diz, guardar essa semente. Se o meu coração, o seu coração, um dia recebeu essa mensagem, foi curado, foi através dessa semente. E quantos corações aí doentes precisam desta semente? E outra, a semente guardada, ela é morta, ela não vai germinar. E como está em Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 e 16, é Jesus falando, todos têm chamado, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Este é o nosso chamado. Deus nos chamou para isso, para que nós, através de Jesus Cristo, venhamos semear esta boa semente do Senhor Jesus. No versículo 4, ele nos diz assim, ó, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Olha, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que nos é dada para semearmos. E neste versículo, eu creio que o semeador, ele tinha um destino para levar essas sementes. E ele estava, acho que, normalmente, as sementes são carregadas dentro de um saco, e elas são pesadas, eu creio que ele colocou nas costas, e estava ali, caminhando para o seu destino, onde ele ia semear. Mas ele não percebeu que aquele saco, acho que estava furado, e as sementes caíram à beira do caminho. E ele não voltou para buscá-las, porque ele nem viu que estava, seguiu viagem. E isso acontece conosco. Às vezes, nós não sabemos onde irá chegar a semente a qual lançamos. Existem igrejas locais que elas ficam muito assim, na rua, a porta dá para a rua, e sempre tem um ponto de ônibus ali. E, às vezes, o mensageiro, o pregador está pregando, e a palavra, a semente está sendo semeada. As pessoas que passam na rua, as pessoas até que estão naquele ponto de ônibus, elas estão recebendo aquela semente. E as pessoas que estão pregando não estão sabendo, mas a semente está sendo lançada. E quantas vezes
O louvor também está sendo ministrado aqui, mas está sendo ali, as pessoas estão passando na rua e estão ouvindo o louvor. São sementes também que estão sendo lançadas. Quem mora em casa, às vezes coloca um louvor, e ali também o seu vizinho está ouvindo. São sementes que estão sendo lançadas, e que você, às vezes, nem está se apercebendo que aquela semente, através da sua vida, foram lançadas. Amém? E Jesus, ele também se preocupa com essas pessoas que estão à beira do caminho, porque ele não quer que ninguém se perca. E quando nós temos oportunidade, isso para semear semente só depende de mim e de vocês, depende de cada um de nós. Quantas vezes pessoas vêm nos procurar para falar: eu estou passando por uma dificuldade, seja financeira, seja uma enfermidade, e muitas vezes a gente ouve e fica com cara de paisagem e não fala nada. Nós estamos aqui perdendo uma oportunidade de falar do Evangelho, de semear aquela semente. Amém? Em Marcos, no capítulo 4 mesmo, o qual nós lemos, mas no versículo 15, nos diz: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. A partir desse versículo, Jesus, ele explicando para os discípulos aquilo que eles não estavam entendendo. Satanás, ele luta para que a semente de Deus não venha a ser frutificada em nós e muito menos crie raízes. É por isso que nós, quando vamos nos expor à palavra de Deus, seja de forma presencial aqui na igreja, ou quando vamos ouvir uma pregação online, nós não podemos estar focado nas coisas do mundo, principalmente no celular. Principalmente no celular. Mas eu estou aqui na igreja, mas às vezes toca, ou em casa mesmo, eu não atendo. Você pode não atender, mas automaticamente você vai olhar para quem ligou. E quando toca uma mensagem também, você se dispersou, você deixou a semente passar. E são os pássaros que tentam roubar, comer as sementes que estão sendo ministradas nas nossas vidas, que é a palavra. E a semente roubada, ela não irá voltar. Vai ter que ser semeada outra semente. E talvez aquele momento que Deus estava semeando aquela palavra, a qual a gente deixou passar, era aquele detalhe que Deus queria falar conosco, que Ele queria nos mostrar. Era algo que iria nos impactuar, onde nós estávamos precisando justamente daquela palavra, e a gente deixou passar. Não deixe Satanás roubar a preciosa semente da sua vida. Quando você se expor à palavra, que seja aqui na igreja de forma presencial, online, foque somente na palavra. Quantas pessoas às vezes entram na igreja, ouvem a palavra, mas elas acabam deixando a palavra aqui na igreja. E outras pessoas, quando vão ouvir uma mensagem online, elas às vezes ligam a mensagem e então continuam trabalhando, continuam fazendo seus afazeres da casa. Outras pessoas que estão trabalhando online também, as duas coisas não combinam. As duas coisas não dão certo. Você ou vai focar em um, ou vai focar em outro, e você vai deixar a semente, mais uma vez, se dispersa. Nós não podemos perder essa preciosa semente. Amém? A segunda observação: para crescermos, precisamos aprofundar nossas raízes em Cristo, que é o Evangelho. Nós precisamos estar com as nossas raízes muito fincadas no Evangelho. E aqui em Marcos, no capítulo qual nós lemos no 4, no versículo 5 e 6, diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Uma semente, quando ela é plantada, a primeira coisa que sai é a raiz. A raiz, ela dá sustentação a essa planta, que fornece água e os nutrientes. E
E a raiz, ela vai, depois ela se aprofunda na terra, sustentando o quê? O caule. Ela que dá sustentação, né? E quando o solo é raso, a raiz irá ficar fraca e não irá conseguir sustentar e nutrir a plantinha. O solo raso, a raiz fica fraca e cresce rápido, mas ela acaba não tendo sustentação. E com isso, ela também, quando vem uma tempestade, uma ventania muito forte, ela cai. E tem pessoas com caráter superficial, geralmente são muito rápidas para receber a palavra, mas as perde com a mesma rapidez. E por quê? Porque elas não têm sustentação para manter esta palavra dentro de si mesma. Se não estivermos enraizados em Cristo, quando as lutas vêm, não suportamos e caímos. Amém? Por isso, precisamos estar muito enraizados nesta palavra, porque as lutas sempre vão vir. As lutas, nós sempre vamos ter até a volta de Jesus. Mas quando nós estamos enraizados aqui nesta palavra, nós vamos ter suporte para passar a cada uma delas. Amém? Antes de querermos crescer para cima, nós precisamos aprofundar nossas raízes em Cristo Jesus, para quando passarmos pelas aflições, estarmos com as nossas raízes firmes no conhecimento através de Jesus Cristo, lendo a palavra, orando e jejuando. Somente o conhecimento da palavra que irá nos dar sustentação para os momentos difíceis que atravessamos, sabendo onde está o endereço, que irá nos trazer esperança nos momentos difíceis. Eu estou passando por uma enfermidade, eu tenho um endereço aqui, que vai me trazer esperança para que eu possa passar por essa enfermidade. Eu estou triste? Eu tenho também um endereço aqui, que vai trazer alegria ao meu coração. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, aqui também tem um endereço, que vai me dar esperança para que eu possa continuar. Amém? E quantas vezes nós queremos pegar pesos, cargas que nossas raízes não suportam? É a mesma coisa, se eu vou na academia, eu sei o peso que eu posso carregar, mas às vezes eu vejo lá umas pessoas que carregam um super peso e falam, eu também vou carregar, eu também vou carregar. É óbvio que eu, fisicamente, vou me arrebentar. E espiritualmente também não é diferente. Tem pessoas que querem pegar cargas, pesos, que suas raízes ainda estão pequenas, e elas precisam fortalecer essas raízes. Aonde? Na meditação da palavra, orando, jejuando. E segundo Pedro, no capítulo 3, 18, Pedro nos ensina que precisamos crescer aonde? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E na graça, não é só na graça, é no conhecimento também. São os dois juntos. E para quê? Para estarmos firmes na rocha e com nossas raízes fincadas em Jesus Cristo. Amém? A terceira observação são as más sementes. No versículo 7 do capítulo qual nós lemos, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Se esses espinhos estavam lá crescendo, porque o dono da terra permitiu. Quem é o dono da terra? É o nosso coração. Nós é que damos permissão para as boas e as más sementes entrar. E quando as más sementes entram, a gente quer culpar quem? Satanás. Não, Satanás ele só entra com a nossa permissão. Só com a nossa permissão, mas a gente quer sempre achar que não. A gente nunca quer achar que nós estamos errados. Então, a gente quer achar um culpado, né? Só que somos nós que damos essa permissão. Nós precisamos ter muito cuidado com as sementes que saem de nós. Esses espinhos são palavras negativas, palavras contrárias à palavra de Deus. Quantos pais que lançam palavras negativas aos seus filhos, que irão gerar o quê? Más sementes, e depois esquecem que um dia
Foram eles que profetizaram essas más sementes para os seus filhos. Tomem cuidado, pais. Tomem muito cuidado. Os nossos filhos são heranças benditas nossas. Nós temos que abençoá-los e não amaldiçoá-los. Tomem muito cuidado. E quando os espinhos, eles abafam a boa semente de crescerem. Uma das sementes, mas a semente da mentira, da inveja, da fofoca, da amargura, sufocam a boa semente. Quando não tiver nada para edificar o outro, silencie. É melhor do que você lançar uma má semente. Fique quieto, não fale nada. Se você não tiver palavras para abençoar, também fique quieto, não amaldiçoe. Quando uma pessoa vier fazer uma fofoca, seja de quem for, não entre na vibe. Mas também, você pode ficar quietinho ali, mas a hora que você sair da roda, não vai ligar para a pessoa, olha, é bem assim, né? Olha, não é fofoca que eu estou fazendo para você, não. Mas veja bem, olha, eu fiquei indignada com o que falaram de você. Nossa, eu achei um absurdo, eu acho que você não merece. Mas, olha, falaram isso de você. Isso também é fofoca. Você não participou da roda, mas foi fazer a fofoca para o outro. Esses ingredientes não podem fazer parte do nosso cardápio. Não podem fazer. O nosso cardápio, ele tem que ser recheado de oração. É a nossa obrigação de orar. E não sair correndo de falar para o outro. E não sair na rodinha ali falando também. Nós temos que orar, sim, por essas pessoas. E não ficar colocando fogo na lenha. Amém? Temos que permitir que nossas ações, palavras e nossa própria vida sejam formadas e moldadas pelo caráter de Deus. O fruto produzido, ele depende da resposta à palavra. Em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 16, nos diz que a palavra tem que habitar dentro de nós. Se nós tivermos essa palavra habitada dentro de nós, com certeza nós vamos ter boas sementes para semear. Mas se ela não tiver habitada aqui dentro, nós não vamos ter boas sementes. Então, depende de nós, de mais ninguém. Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 12, do versículo 14 e 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como... Perdão, gente, eu li aqui um versículo errado. É o 14 e o 15, perdão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Além da má semente nos contaminar, nós vamos contaminar quem? As pessoas que estão no nosso convívio, as pessoas da nossa casa, as pessoas que nós convivemos fora da nossa casa. Porque se você tem inveja, você vai exalar inveja. Se você tem raiva, você vai exalar raiva. Se você tem amargura, você vai exalar amargura. E depois as pessoas se afastam e você não consegue entender por que as pessoas não gostam de ficar perto de você. Olhe para você. Nós precisamos se autoexaminar. E precisamos orar e buscar discernimento em todo o tempo para podermos enxergar o nosso coração com a boa semente e remover as sementes de amargura. Raiz de amargura, ela é falta de perdão. E aceitar a poda do mestre não é nada fácil, mas se faz necessário. E nós devemos receber essa poda com alegria, essas correções do Senhor, e não se afastar do Evangelho. Quantas pessoas acabam se afastando do Evangelho porque acham que Jesus não as ama, porque Jesus só vive me podando, nossa, eu não quero isso para mim.
No prédio onde eu moro, tem uma roseira. E o jardineiro, não sei se é cada 2 meses, não sei o tempo, ele poda aquela roseira. E dá a sensação, quando ela está podada, que ela está até chorando ali. Mas, depois da poda, as rosas, aquela roseira, ela dá tantas rosas maravilhosas, e ela dá rosas o ano todo, e são rosas lindas. E aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 12, do versículo 5 e 6. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus nos disciplina porque Ele ama, poda quando se faz necessário. Ele sabe quando nós estamos crescendo para o lado torto. Quantas pessoas, às vezes, se preocupam em crescer materialmente, pensam na boa casa, no bom carro, na boa posição, no status, e elas começam a se afastar da família, de Deus, da igreja, porque passam a não ter tempo mais para as coisas e começam a visualizar só um futuro financeiro. E Deus, Ele, seja em que área for, o Senhor vai nos podar, quando Ele vê que estamos crescendo torto. Por quê? Porque Ele nos ama, e Ele quer nos poupar de um sofrimento futuro. Amém? Nós precisamos buscar em Deus, em tudo, para sabermos que Deus tem para nós, e não fazermos nada sem orientação do Senhor. Muitas vezes, o inimigo ele é sutil. Ele vem, ele coloca algo que a gente fala assim, isso é tão pequenininho, tão insignificativo, que eu não vou nem orar para Deus. Eu vou fazer, sabe? Eu vou fazer isso aqui, olha. Ou senão fala assim, nossa, isso está cheirando coisa de Deus. Porque caiu no meu colo assim, é de Deus. E nem ora, e vai e faz. Quando não dá certo, daí vai culpar Deus. Mas você pediu orientação para Deus naquele momento? Não, não pediu. Você fez por conta própria. Então, quando não dá certo, daí vai culpar Deus. É por isso que nós precisamos pedir orientação em tudo, em tudo. Há plantas que florescem em lugares muito difíceis, como o deserto. E, às vezes, o Senhor nos coloca em lugares difíceis para ver se iremos florescer. E nós temos um grande exemplo, José. Deus permitiu José passar por muitos açoites. Mas ele não tornou-se espinhos, mesmo vivendo dentro deles. Amém? E Deus não tem prazer de nos ver no meio de espinheiros, sendo sufocado. Ele quer nos ver florescendo. E nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer essa diferença. E tem muitas pessoas que falam assim, mas, sabe, no meu ambiente familiar, onde eu trabalho, na minha escola, ninguém faz nada certo. Mas eu chamo você para fazer. Deus não te chamou, Deus não nos chamou para viver segundo os padrões do mundo, e sim segundo os padrões de Deus. Por isso que temos que fazer a diferença, porque se não fôssemos para fazer a diferença, nós estaremos lá no mundo. Amém? A quarta e última observação, dê frutos. Dê frutos. Em João, no versículo 5, João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando verdadeiramente entregamos a nossa vida ao agricultor, que é Deus, com a ajuda dele, pedregulhos, ervas daninhas, abrolhos, espinheiros irão gerar novos frutos. A semente plantada irá gerar uma árvore que dará frutos, que irá gerar muitas sementes. Muitas sementes. O Senhor espera isso de cada um de nós. Fomos chamados para sermos produtivos na obra de Deus. E quantas áreas do reino precisam dessa semente para gerarem frutos? E lá fora também. Muitas pessoas necessitam desta semente. E há muitas pessoas que eram muito frutíferas dentro do reino de Deus, e por alguma razão deixaram de ser. Eu te convido esta noite a você voltar
a ser o que você era dentro do reino de Deus. Quantas pessoas que têm chamado de ministrar a palavra, de louvar a Deus, de trabalhar dentro do reino, e deixaram. Quantas vidas aí fora, sabe, precisam, sabe, dessa preciosa semente sendo lançada, talvez pela sua vida que você parou. Não pare, continue, não olhe para o homem. Olhe para Jesus, nós não fomos chamados para ser o centro não é nós, é o Senhor. Não queira ser o centro, não queira ser o holofote, não foi para isso que o Senhor nos chamou, nem para ser o holofote, nem para ser o centro. O centro sempre vai ser Jesus, e glórias a Deus por isso. E você pode falar assim, mas a minha chama, ela já está apagadinha, eu não sei nem como que eu vou fazer. Faça. Sabe por quê? Não se preocupe, quem irá ajudar você a espalhar as sementes é o Espírito Santo. Você será apenas impulsionado por Ele para a semente germinar e dar frutos. A semente não é nossa, é dele. E com a ajuda do vento do Espírito Santo que essa semente será espalhada. Deus, Ele quer nos capacitar. Por isso, não desista do seu chamado. Não desista do seu chamado. Volte, queira fazer aquilo que o Pai quer que você faça, queira agradar o coração do Abba Pai, queira, não o seu coração, e não vá na sua força, mas vá sim na força do Senhor. Mas eu não sei, eu não consigo. Amém, que você não sabe, que você não consegue. Amém mesmo, não queira mesmo fazer nada na sua força, e no seu querer, na sua capacidade. Faça sempre debaixo do querer de Deus. Aí sim, você terá capacidade, habilidade para germinar a boa semente de Deus. Porque há muitas sementes para serem espalhadas, mas não queira espalhar a semente na sua força. Nem queira espalhar do seu jeitinho, não, porque ela não vai germinar. Ela só vai germinar quando você for impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu estou finalizando já, tá? Em Jó, no capítulo 14, do versículo 7 a 9. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, que são seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Mesmo que o seu tronco estiver quebrado, creia que a parte que ficou ao cheiro das águas irá brotar, crescer e dar frutos novamente. Creia nisso. Não se desanime. Nunca se esqueça que há esperança para nós que temos Cristo Jesus. Ele é a água viva, o pão do céu que desceu para nos ajudar. E só Ele, somente Ele pode restaurar esse tronco que foi quebrado. Por isso não podemos desperdiçar essa pequena semente poderosa de recebê-la no nosso coração. É por isso que nós temos que estar sempre com o nosso coração preparado, aberto para receber a boa semente de Jesus Cristo. Você que nos ouve esta noite, se algum momento da sua vida você lançou, ou você continua lançando ainda, raízes, semente de ira, de ódio, de raiva, de inveja, de amargura, de maldição, eu te convido a você se redimir hoje diante do Senhor. E se por alguma razão também, você que nos ouve, você ainda não conseguiu gerar frutos, eu te convido também a você entregar essa semente que não está germinando aí, entregar ao Senhor e pegue uma semente do Senhor para germinar, para dar frutos. Entregue, se redima hoje perante ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigada pela tua santa e bendita palavra, Jesus querido. Nos ensina, Pai, a ter um coração, Pai, aberto, um coração que possa gerar boas sementes para o teu reino, Pai querido.
Que nossas mãos, Pai, venham sempre levantar para abençoar e não amaldiçoar, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para que venhamos ser benditos, benditos através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, que todas as nossas imperfeições, Pai, venham ser saradas, venham ser curadas através do Senhor, Pai. Mas que possamos, Pai, dar frutos, Pai, como está na Tua palavra, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, Pai. É o que eu te peço, te louvando e te agradecendo em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Boa noite a todos e o shalom de Deus a todos vocês. Um bom final de domingo e uma semana muito abençoada a todos vocês.